Quando você pensa que não pode piorar, piora. Que fim de temporada melancólica do São Paulo. Acabou agora Cuiabá e São Paulo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Partida essa onde o São Paulo viajou até a Arena Pantanal para enfrentar o Cuiabá e saiu derrotado por 2-0. E eu não vou dividir essa partida em primeiro e segundo tempo, porque eu acho que o futebol pobre pelo São Paulo foi resumido nos dois tempos. Talvez nós tivemos um São Paulo mais ativo no segundo tempo, principalmente depois das mudanças do Zubeldia, mas mesmo assim não foi o suficiente para conseguir sequer fazer um gol no time do Cuiabá. E aí eu vou destrinchar esse show de horrores aos pouquinhos para a gente conseguir ir pontuando os principais pontos desse jogo do São Paulo, dessa partida, né, onde o São Paulo saiu merecidamente derrotado. Eu acho que nas últimas partidas em que o São Paulo perdeu, foi merecidamente derrotado. Perdeu porque mereceu e não porque, nossa, jogou melhor e o outro time achou um gol cagado. Não, perdeu porque mereceu. Foi eliminado na Libertadores porque mereceu. Foi eliminado na Copa do Brasil porque mereceu. E se tivesse tomado um empate contra o Corinthians, eu ia dizer que mereceu porque pediu. Nós tínhamos alguns jogadores, né, que estavam suspensos dessa partida, jogadores como Michel Araújo, Caleri, Alan Franco, o Wellington foi preservado por causa de desgaste, e aí o Zubeldia mandou naquela formação que ele não abre mão nunca, ele não esquece nunca, parece que não tem outra formação para ele jogar. Ele entrou com Rafael, Yamal, Arboleda, Lucas, Luciano, Rafinha, Luiz Gustavo, André Silva, Bobadilha, Rato e Sabinho. E aqui a gente já pode ver que o Yamal entrou na vaga do Wellington, que estava com desgaste, Sabino na vaga do Alan Franco e André Silva na vaga do Caleri. O Sabino normalmente tem sido escolhido ali para entrar. Ele tá na briga com o Ferrarese, mas quando o Zubeldia tem que escolher, ele sempre escolhe o Sabino para entrar na vaga do Alan Franco. E aí, com esse time posto em campo, o que eu esperava do São Paulo na partida de hoje? Eu esperava um ambiente mais leve, um clima mais leve, que o São Paulo realmente entrasse para tentar vencer o jogo, porque não era difícil, tá? Não era difícil vencer esse jogo, mas precisaria competir. E por que eu digo que precisaria competir? Os times que estão lá embaixo da tabela, porque eu não sei se vocês já olharam a tabela, mas a tabela na parte de baixo tá um emaranhado tão grande que não dá para saber qual que é o time que vai ser rebaixado, não dá nem para chutar qual que vai ser o time que vai ser rebaixado. Para mim, Atlético Goianiense já rodou. Atlético Goianiense e Cuiabá, para mim, já foram rebaixados. Mas daí para cima, não dá pra gente chutar. E jogar contra esses times vai ser difícil e você vai precisar jogar mais do que você está habituado a jogar. O que não aconteceu hoje. São Paulo não teve vontade, São Paulo não teve raça, São Paulo não teve alma, São Paulo não teve isso aqui, sabe? De vontade de vencer o Cuiabá hoje. Não teve, não teve. E aí, era muito difícil, eu imaginava um jogo diferente hoje, principalmente porque a gente venceu o Clássico. Foi um resultado ilusório, o 3-1? Foi um resultado ilusório, porque o futebol do São Paulo apresentado contra o Corinthians não foi bom. O futebol do Corinthians foi bom também? Não, não foi. Os dois times jogaram mal. Só que o São Paulo esteve em iminência de tomar um empate nos minutos finais do jogo, porque o Corinthians estava melhor, estava sufocando, o São Paulo estava indo para cima, mesmo com 2 a menos. E isso dizia mais sobre a postura do São Paulo em campo do que sobre o Corinthians. Então foi um resultado ilusório. E aí, com essa derrota de hoje, o São Paulo estacionou na briga ali, na luta direta, né, pela vaga na Libertadores. São Paulo estacionou ali, viu o Flamengo afastar um pouquinho mais e viu o Inter se aproximar, porque o Inter arrancou um pontinho do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Eu imaginava que o Inter fosse perder, porque é o que eu tô falando, os times de baixo agora é tudo ou nada, restam pouquíssimas rodadas. E qualquer deslize, você entra na zona do rebaixamento e você não sai mais. Não sai. Então, os times estão lutando. É só ver, olha o Vitória hoje. Vitória quase ganhou do Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. E não seria nenhum absurdo se eles tivessem vencido. Não seria. O Grêmio tá vencendo, o Fluminense venceu. Então, são times que realmente estão lutando ali para ficar na elite do campeonato. E o São Paulo enfrentou um Cuiabá em 19º colocado, um Cuiabá que não ganhava de ninguém, mas ganha do São Paulo. Porque o São Paulo tem extrema dificuldade, eu costumo dizer que é o calcanhar de Aquiles. São Paulo tem extrema dificuldade para jogar contra alguns times. Cuiabá é um deles, Fortaleza é um deles, Red Bull Bragantino é um deles.
O Fortaleza ganhou do São Paulo no turno e retorno. O Cuiabá ganhou do São Paulo no turno e retorno. O São Paulo tem extrema dificuldade de jogar contra esses times. E hoje foi mais um futebol podre, foi mais um futebol pífio do São Paulo. Ridículo. Essa é a palavra que define. Se eu pudesse colocar uma palavra para definir o jogo de hoje por parte do São Paulo, foi ridículo, pífio, medíocre. Medíocre, digno de um time que foi eliminado de tudo o que disputou merecidamente. Se eu não entendesse de futebol, na minha cabeça, o time que estaria lutando para brigar, lutando para ficar na Série A, na elite, seria o São Paulo. Porque o que o São Paulo jogou hoje foi um futebol podre. Um futebol horrível. Já nos primeiros minutos de jogo eu já sabia que eu ia me irritar. Mas ali, nos primeiros minutos de jogo, antes do gol, pelo toque de bola, pela disposição do time em campo, eu já sabia que eu ia me irritar. Aí praticamente na primeira jogada ofensiva do Cuiabá, uma falta pro Cuiabá. E aí vocês têm noção, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. O São Paulo conseguiu a proeza, porque não basta só você tomar gol e perder, você precisa ser humilhado. O São Paulo conseguiu a proeza de tomar gol de bicicleta do zagueiro Bruno Alves. Sim, o Bruno Alves que decidiu jogar um dos melhores futebols da carreira dele. Ele decidiu fazer hoje uma das melhores partidas da carreira dele, o Bruno Alves. E dentro da pequena área, com 3 jogadores marcando ele teve todo o tempo para pensar na jogada, armar a bicicleta e fazer o gol. Com 3 minutos de jogo, nós já estávamos perdendo. Teve reação no primeiro tempo? Não teve. Foi um futebol apático, foi um futebol abaixo, um time completamente engessado, sem velocidade, não tinha uma jogada ofensiva, nem pela direita, nem pela esquerda, nem muito menos pelo meio. O meio estava improdutivo, porque até hoje eu não sei o que justifica o Bobadilla estar de titular do time do São Paulo. Não tem justificativa para mim. Não tem. E aí a gente toma gol, não tem poder de reação, não busca o resultado. E no finalzinho do primeiro tempo, quando já não pode piorar, né? Quando a gente acha que não pode piorar, o Bobadilla me perde uma bola na entrada da área, numa bola que estava dominada, ele perdeu a bola na entrada da área, deu um presente pro jogador do Cuiabá, o Cleison bate no canto e faz o gol. Pronto, o que já era ruim ficou pior, né? Porque se o São Paulo já tava na lama, agora foi transferido para a bosta, né? E aí a gente sai perdendo, com os jogadores não jogando absolutamente nada, e aí você pensa o quê? Agora ele vai mudar. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar um pouco mais de velocidade no time. Não é possível que ele não coloque. Não é possível. Ele vai botar o William Gomes, ele vai tirar o Bobadilla, ele vai fazer alguma coisa diferente, ele vai mexer nesse time, vai tirar o Rafinha, que o Rafinha também não vem fazendo boas partidas, não é mais tão seguro. Não, simplesmente não. Ele não mexe porque aparentemente o que ele viu no primeiro tempo foi ok, foi legal, porque o Zubeldia, pra mim, ele tá morrendo com as convicções dele. É sistema que ele não muda, é jogador que ele não muda, é tempo de ação e reação que ele não tem, de entender que, na verdade, ele só tem esse tempo de ação e reação, quando a água tá batendo no pescoço dele, ou seja, quando ele tá sendo eliminado, aí ele já muda. Quando ele tomou o gol na Libertadores, ele já logo tirou o William Gomes, já sacou o William Gomes, né? Atlético Mineiro, a mesma coisa. Agora, quando é um jogo de Campeonato Brasileiro, não, vamos ver no que dá, 15 minutos, vamos ver. Seu time já não tá desempenhando bem no primeiro tempo, aí você não mexe, você espera. E até que o São Paulo voltou um pouquinho melhor, não foi assim, nossa, lá aquelas coisas, mas voltou um pouquinho melhor. Mas não serviu de nada, porque era ineficiente. Poderia deixar o jogo que tá rolando até agora, que o São Paulo nem ia fazer gol no Cuiabá. Aí ele mexe no time, começa a mexer, coloca Nestor, William Gomes, Igor Vinícius, e coloca Lisieiro, que em pouquíssimos minutos fez mais do que o Bobadilla em campo. O William Gomes, em pouquíssimos minutos, fez mais do que o Wellington Rato. E aí, ele mexe no time, que avança um pouco mais, até assusta um pouquinho mais o Cuiabá, tem mais chance, tem mais posse de bola, mas não faz nada, é um time improdutivo. E aí os caras treinaram a semana inteira para praticar esse futebol pífio, esse futebol ridículo, e é o mínimo que vocês têm que fazer, é terminar o campeonato bem posicionado.
Depois dessa temporada ridícula que o São Paulo fez. Ridícula. Um campeonato paulista ridículo. Uma Copa Libertadores ridícula. Uma campanha de Copa do Brasil ridícula. E um campeonato brasileiro que não é ruim, é melhor do que os outros anos, mas que vacila muito contra times que não tem pra que você vacilar. O Cuiabá tava assustando quem? E aí o São Paulo não tem isso aqui, gente, isso, o mínimo de vontade de vencer o Cuiabá. Eu reforço pra vocês, 19º colocado no Campeonato Brasileiro. Todo mundo bate no Cuiabá. Aí vai o São Paulo enfrentar o Cuiabá e quem apanha é o São Paulo. Porque não tem força de vontade, não tem alma, não tem garra, não tem nada. E aonde que a gente vai chegar com isso? Porque o Zubeldia só vai permanecer se o São Paulo terminar o campeonato bem. Porque ele já tá recebendo proposta. Talvez até ele junte a malinha dele embaixo do braço e vaza, porque esse time é uma bagunça. A culpa não é só técnico também, gente. Não vamos jogar tudo nas costas dele. Esse time é uma bagunça. A gestão é uma bagunça. É tudo uma bagunça. Ele tem erros? Claro que tem. Insistência em jogadores que não estão jogando bem, né? Como Bobadilla, que não joga bem, não sei porque ele insiste em manter, não sei porque ele insiste em colocar um time engessado com Lucas, Luciano, Wellington Rato. Cara, não é difícil você fazer. Muda, bota um 4-3-3 nesse time, sai dessa convicção, desse esquema seu que não funciona. Não é um esquema que favorece. Bota o time para jogar com Rafael de goleiro, Arboleda e Alan Franco na zaga. Bota o Igor Vinícius, porque o Rafinha não dá mais. Bota o Igor Vinícius, bota o Yamal do outro lado, porque o Wellington para mim tem que pegar as coisas dele e ir embora logo, que não marca ninguém, só tem velocidade. Bota no meio de campo, dá um descanso pro Luiz Gustavo, põe o Santi Longo para jogar. Se não quiser, põe o Luiz Gustavo e põe o Lisiero para jogar. Bobadilla não dá mais. Deixa o Lucas, deixa o Luciano e o Caleri bem posicionados na frente. Coloca Lucas e o William Gomes. Qual é a dificuldade? Gente, qual é a dificuldade de você fazer o básico? Qual é a dificuldade de você ter um meio sólido, uma defesa sólida, um meio sólido e bons atacantes e pontas que avançam e que vão e que buscam essa velocidade? O William entrou hoje e mudou o jogo do São Paulo porque ele colocou fogo no jogo. Ele ia, driblava, tentava e me arrisco a dizer que ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo em campo. Ele, paralelo ao Lisiero, que o Lisiero entrou em minutos, foi melhor do que o Bobadilla. Minutos! Diferente de ter um time pesado e carregado, não é difícil você fazer o básico. Não é difícil, porque você tá nas cordas. É óbvio que a corda vai arrebentar pro seu lado. Os jogadores podem ser umas... Não vou falar, mas os jogadores podem ser isso aí que vocês estão pensando? Podem. Mas a culpa sempre vai cair pro treinador. Sempre vai cair pro treinador, porque é você que treina o time. É você que tem o dia a dia com eles. Não vire refém de jogador. Escale o que você quer escalar, o que você acha que tem que escalar. E ponto. Porque senão a gente vai ter... Já tá melancólico. A gente vai terminar pior ainda, porque se continuar desse jeito, na próxima rodada a gente tem o Vasco. Qual é a perspectiva de vocês da gente vencer o Vasco? Porque pra mim nenhuma. Nenhuma. Não acho que a gente vai vencer o Vasco. E depois a gente só vai pegar times mais e mais difíceis. E vocês têm perspectiva de vencer esses times? Aí que tá o grande X da questão.